Bom dia, queridos. Muito feliz por estarmos juntos aqui nessa manhã. Bom dia a nós que estamos aqui ao vivo, juntos adorando ao nosso Deus. E boa noite para os que vão assistir mais tarde, né? Ou talvez nem hoje, mas que estarão vendo e assistindo ao culto pelo YouTube, né? Então, que seja um tempo de adoração, que seja um tempo de contrição, edificação, de gratidão também ao nosso Deus. Tá? Nós vamos ler Apocalipse, capítulo 5, dos versos 11 ao 14. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanham, que diz assim: Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: Àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor e a honra, a glória e o poder, para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram Amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Nós vamos louvar a Deus com canções que dizem exatamente esse texto. Eu convido os irmãos que se coloquem em pé, aqueles que estiverem dispostos. E vamos louvar o Senhor com esse mesmo texto cantado, de forma cantada. Vamos lá? Desculpa. 2, 3. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. O violão agora vai ficar melhor ainda, né? Está vestido do arco-íris? Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim
e eu te adorarei. Jesus, teu nome é força. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, santo é o Senhor. Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Louvado seja o nome do Senhor, que receba a nossa adoração. Mais um cântico, também nesse tema que nós acabamos de ler. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis. E aqueles que vieram preparados e quiserem aproveitar esse momento para trazer seus dízimos, ofertas, ou mesmo aqueles que estão fazendo por transferência, que talvez até seja mais fácil, né, do que trazer fisicamente, mas é um momento que podem se deslocar aqui para frente, tá bom? Vamos adorar nosso Deus, o Cordeiro, o Rei dos Reis, e louvar o nome dele. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei.
nós vamos fazer mais uma leitura bíblica do Salmo 119, versículos 10 e 11, um momento de confissão, em que nós nos colocamos diante do Senhor para confessarmos os nossos pecados, aqueles que lembramos, aqueles que não lembramos, aqueles que esquecemos, mas nos colocamos diante de Deus misericordioso, em nome de Cristo Jesus, para que nos perdoe, né? Então, podemos ler juntos, mesmo assentados, Salmo 119, de 10 a 11. Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E a música diz perdão e graça, né? A gente sempre gosta de ler e cantar também, né? Então a gente vai cantar, faz chover perdão e graça sobre as nossas vidas. Que a gente se coloque diante de Deus, então, reconhecendo as nossas fraquezas e pedindo o perdão e a força do Senhor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, ó Pai, porque somente no Senhor temos o perdão dos nossos erros, dos nossos deslizes, ó Pai, dos nossos pecados. Que venha sobre nós o teu perdão, a tua graça, ó Pai. Lava, Senhor Deus, os nossos corações, as nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Que nós possamos ter uma vida agradável a Ti, Senhor,
uma vida de adoração ao Senhor, e que possamos, ó Deus, ser usados por Ti, apesar de nós, ó Pai. É o que nós oramos em nome e por amor de Jesus. Bom, é mais um cântico agora, né? Mais um cântico. Espírito Santo, ore por mim. Eu confesso que eu tenho usado muito esse cântico, viu, irmãos? Para conseguir orar nos momentos difíceis, em que eu não consigo orar, ou eu quero interceder por alguém, também não consigo interceder por alguém. Então, eu coloco esse cântico para ouvir e faço dele a minha oração. Então, essa é a proposta também, caso os irmãos queiram. Eu vou ficar também assentada e nós vamos nos conectar aqui com o Senhor com mais uma canção. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu não consigo usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Amém. Irmãos, bom dia. Cumprimento vocês com a graça, a paz do nosso Senhor Jesus. Talvez o Eric possa ajudar tirando um pouquinho médio aí, um pouquinho agudo. Minha voz também é assim, né? Irmãos, graça e paz a todos. Sinto muita falta aqui de vários irmãos hoje. É feriado prolongado, a gente sabia, né? O pessoal aproveita para viajar e a gente sente falta do pessoal. Mas que Deus possa guardar nossos irmãos que estão viajando, estão aproveitando para passear, para desfrutar com a família. Pateu, vamos também aproveitar a partir de amanhã um tempinho de folga, um tempinho de descanso. Então, os irmãos possam orar também para que a gente consiga aproveitar esses próximos dias aí de feriado.
Antes da gente orar pelas crianças, vai ter a programação para elas ali, e também pela mensagem, eu só queria relembrar as atividades da semana que nós temos. Às terças-feiras, 20h30, reunião online pelo Meet para estudo bíblico. Geralmente, nós trazemos de volta o tema do sermão, texto bíblico, e discute ali com os irmãos questões até mais práticas. Na quinta-feira temos também reunião, mais agora de oração, às 20h30, e todos estão convidados. Você que acompanha pela internet, que ainda não participa do nosso grupo, quiser participar dessas atividades, só mandar um recadinho para a gente, que a gente divulga o link para você também conseguir entrar. Os adolescentes têm atividades aos sábados, online, e o culto aqui domingo de manhã presencial, e à noite fica a transmissão. São esses recados, as nossas atividades, para quem não conhecia, muita gente até decorou, poderia vir aqui falar também decor. E agora a gente vai orar pelas crianças. Que Deus possa abençoar esse tempo, a palavra, o ensino que vai ter para elas, direcionado a elas. E aí, quem não veio hoje, perdeu, hein? Porque a Paty preparou uma surpresinha para as crianças, por causa do dia delas, que a gente comemora. Então vocês vão ser presenteadas, crianças, hoje. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa manhã, esse espaço que nos acolhe, esse momento que nós temos na presença do Senhor, e também desfrutando da companhia dos irmãos, a companhia tão agradável, Deus. E aqueles que não puderam participar hoje, Deus, estão passeando, estão aproveitando um tempo em família também, que o Senhor possa estender suas mãos sobre eles, guardando e protegendo, Senhor. Também aqueles que não puderam vir hoje, mas por questões de dificuldades, que o Senhor estenda suas mãos, ajude a superar os desafios, a trabalhar, ó Deus, as questões que muitas vezes impedem a gente de realizar as coisas que nós gostaríamos. E em nome de Jesus, ó Deus, também pedimos pelas nossas crianças, o tempo que elas vão ter, recebendo a palavra do Senhor. Também prepare os nossos corações, a nossa mente, para que possamos receber também aqui da parte do Senhor, lendo a Tua palavra e sendo alimentado por ela. Em nome de Jesus, nós clamamos, nós oramos. Amém. As crianças podem sair. As crianças que estão vindo aqui pela primeira vez, é bem pertinho, tá bom? Não fiquem assustadas não, é aqui, ó, na porta que está ali do lado. Bom, se vocês quiserem acompanhar comigo aí nas suas próprias Bíblias, apesar do texto também sendo projetado, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. A gente começa no capítulo 3, versículo 14, vai até o capítulo 4, versículo 5. Começa num capítulo e segue para o outro. Segundo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Hoje é a segunda mensagem da série que vai nos conduzir durante esse mês. A mensagem hoje tem como lembrete uma das frases, daquelas 5 frases que foram geradas a partir do movimento da Reforma, não exatamente com os reformadores, mas tempos depois, os 5 solas, conhecido também como 5 solas. Sola significa somente, e hoje é uma mensagem nos lembrando que somente a Escritura nos basta como regra de fé e prática. Tradicionalmente começa com essa frase, somente a Escritura, que também desdobra para as outras 4. Mas domingo passado a gente falou a respeito de somente Cristo primeiro, porque também era dia da ceia do Senhor. Então era muito importante falar de Cristo no dia da ceia. Hoje a gente vai ver somente a Escritura. Se a gente pudesse fazer um exercício aqui, eu até ia propor isso, se não tivesse nesse tempo de pandemia, fazer aquela brincadeira da mensagem do telefone sem fio. Um lado a gente faria aqui o telefone sem fio, outro lado eu escreveria um bilhetinho e pediria para todo mundo ler passando para trás. E saber qual seria o resultado. Então vocês podem pelo menos imaginar isso, né? Qual seria o resultado quando a mensagem chegasse lá na última fileira e quando a mensagem chegasse aí atrás, lá com o Felipe. Que ia dar esse exercício? E a gente sabe, brincou isso quando era criança, né? A mensagem, quando vai passando de ouvido em ouvido, boca a boca, ela vai ganhando uns pequenos pontos, alguns pequenos acréscimos. Já a mensagem escrita, o que vocês acham que aconteceria?
é bem possível que ela chegaria íntegra, de forma mais íntegra, a não ser que alguém rasgasse um pedacinho ali, fizesse um acréscimo, rabiscasse, mas se ninguém fizesse isso, a mensagem chegaria lá completa. Isso, a brincadeira serviria para nos lembrar como é importante a gente registrar aquilo que a gente quer manter. O povo de Deus usa, e é importante também, essa outra tradição que a gente chama de tradição oral, que é a tradição falada. A gente precisa contar para as próximas gerações, falar das nossas histórias, falar do Evangelho. Mas se a gente dependesse simplesmente da tradição oral, com certeza a mensagem do Evangelho já estaria muito distorcida. Imagina 2000 anos de história sendo contada, falada, repetida, de geração em geração, de cultura para cultura. Como é que teria chegado a mensagem do Evangelho para a gente hoje? Não tem nem como imaginar. Mas pensando que Deus quer as coisas muito bem registradas, Ele usou dessa ferramenta, desse meio que a gente tem, que se torna muito mais seguro. Escreva, vamos escrever. Vamos escrever, deixar registrado. Sempre que a gente quer fazer algum contrato, a gente bota ali no papel. Escreve quais são as condições. E Deus também fez isso. Vamos registrar. E olha que, mesmo registrando, a gente ainda tem capacidade de fazer algumas distorções. Quando a gente lê, tenta interpretar e aplicar nas nossas vidas. Mas ainda assim, que bom. Graças a Deus, temos as Escrituras, ou temos a palavra do Senhor registrada. E é por isso... A ideia aqui não é aula sobre o conceito somente escritura, mas pegar um texto bíblico e ver como aqui, não é uma coisa inventada da nossa cabeça, mas essa questão da importância da escritura, ela vem porque a própria escritura fala a respeito disso. Que a gente tem que olhar para ela e ter ela como regra para as nossas vidas. E é por isso que eu queria compartilhar com vocês esse texto, que agora a gente faz a leitura. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Indo para o 4. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quem estava falando e para quem estava falando essa palavra? É Paulo, o apóstolo, instruindo o jovem Timóteo. Nós entendemos que Timóteo tinha aqui uma vocação pastoral e estava cuidando dos irmãos, estava cuidando de igrejas e recebeu direto de Paulo, que já tinha caminhado, já tinha ganhado muitas marcas até no seu corpo, na sua história, por causa dessa caminhada, pregando o evangelho, plantando igrejas, mostrando o amor de Deus para as pessoas. Por causa de tudo isso, ele também foi muito perseguido, foi parar em prisão, apanhou, e agora, nesse movimento, também instruindo o jovem Timóteo para que ele continuasse, porque a igreja foi assim, nós vamos preparando os próximos para dar continuidade. 2000 anos depois estamos aqui, por causa desse movimento de falar para o próximo e o próximo depois também transmitir a mensagem do evangelho. Então o contexto aqui, a gente sempre precisa fazer algum recorte, e nem sempre o recorte vai explicar tudo do texto, mas vocês perceberam que começa quanto a você, porém, então Paulo falando a Timóteo, você, porém, então ele está fazendo aqui colocando alguma coisa em contraste,
E está falando o contraste em relação aos perversos, impostores, que a gente não viu porque estava escrito um pouquinho antes. E esses perversos impostores estavam justamente distorcendo os ensinos do Evangelho. Estavam dentro da igreja e falando aquilo que eles bem entendiam. Agora você não, Timóteo, não faça isso. Não vá por esse movimento de falar aquilo que vem na cabeça, de falar aquilo que vem no coração. Eu acho que é assim a melhor saída, a melhor mensagem. Não. Existe uma referência que é importante para você, Timóteo. Quanto a você, não faça como eles, mas quanto a você, você precisa permanecer nas Escrituras. Permaneça nas Sagradas Letras. Vamos lá, versículo 14 e o 15. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as Sagradas Letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Jesus Cristo. Timóteo foi criado pela sua família, mas tem a referência lá no capítulo 1, versículo 3, que a própria avó e a própria mãe, a avó Lloyd e a mãe Eunice, ensinaram aquela criança as Sagradas Letras. Quando a gente pensa aqui e lê as Sagradas Letras, é claro que a gente tem que se lembrar de todo o Velho Testamento, que acompanhava a igreja cristã também, não foi desprezado, são as Sagradas Letras. Mas aqui também já estava em construção as Sagradas Letras, que depois faria a composição de todo o Novo Testamento. Já aqui existem referências dos evangelhos sendo registrados, das próprias cartas de Paulo, dos ensinos dos outros apóstolos. A Bíblia como nós temos hoje, nessa composição, nessa ordem, é claro, isso ganhou esse formato depois de alguns anos, porque o povo de Deus, o povo cristão, foi reunindo esses textos, essas cartas de Paulo, os ensinos dos apóstolos, para formar aquilo que a gente conhece como cânon sagrado, o conjunto de livros sagrados. Aqui estava justamente no momento em construção de tudo isso. Mas o nosso entendimento é que Deus estava orientando toda essa construção. Por isso era importante não ficar criando da própria cabeça, mas vá para as Sagradas Letras. Se oriente por ali. Permaneça naquilo que a sua mãe, a sua avó já ensinou. Leia os rolos, na época não tinha essa Bíblia impressa, bonitinha, levinha, tudo, mas eles tinham acesso, leiam os rolos sagrados, os escritos divinos. E dali você ensina, dali você prega o Evangelho. Porque as Sagradas Letras são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Busque a sabedoria, não das filosofias humanas, da sua própria experiência. Não, eu sou uma pessoa muito vivida, já passei por muitas situações, eu sou uma pessoa sábia. Não, depende. Sábia com qual parâmetro? Tem que ser com o parâmetro da palavra de Deus. Você conhece, você maneja bem, você ensina e você vive. Consegue, inclusive, passar para outra pessoa esses ensinos. Daí que vem a sabedoria. Não sabedoria do homem, mas sabedoria que vem do alto, sabedoria de Deus. Essas palavras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Jesus Cristo. E é o que nós temos. Nós temos como referência também a Bíblia, como a primeira referência para a gente poder conhecer Jesus. Conhecer a mensagem do Evangelho e da salvação. Pode ser que você conte que na sua história tenha sido diferente. Não, na verdade eu não peguei a Bíblia, eu não li a Bíblia, ninguém leu a Bíblia para mim. Eu tinha um conhecido, uma pessoa muito querida na minha vida, muito importante na minha história, que veio e falou. Deu um testemunho, falou a respeito do Evangelho. E aí eu conheci, eu percebi que Deus foi me tocando. E é claro que isso é completamente possível e muitos de nós aconteceu dessa maneira. Muitos outros também, lendo a própria Bíblia, aconteceu uma transformação. E a gente poderia resgatar vários testemunhos muito lindos de pessoas que às vezes até mesmo por si só abriram ou tiveram acesso a um pedaço da palavra de Deus. E ali todo o processo começou, processo de conversão e salvação. Uma sugestão, vá para o site dos Gideões ou então para o site das Sociedades Bíblicas
Lá muitas vezes, não sei como é que está hoje, mas muitas vezes eles publicam histórias de gente que recebeu uma Bíblia, abriu, leu e foi suficiente. O Espírito Santo já tocou ali naquele momento. Sempre vai acontecer assim? Nem sempre. Muitas vezes Deus vai usar a vida de outras pessoas. Por isso eu falei, é possível? É possível, mas o importante, de onde veio esse ensino? Esse testemunho da pessoa que agora passou para você, Deus usou para trabalhar a sua vida e acontecer a conversão. Essa pessoa também deve ter recebido da própria palavra. Esse sim gera esse movimento de conversão genuína. Que as sagradas letras são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Como é que funciona a Bíblia? Para que ela serve então? Ela mesma diz. Paulo está contando para a gente a partir do versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus. É inspirada, é soprada. Deus não foi cochichar no ouvido dos escritores. Não foi fazer ditado. Não, pula, parágrafo, ponto final, outra linha. Não, se errou o verbo aí, corrige o verbo. Não, ele não fez isso, mas ele inspirou. Ele deu do seu sopro. Já perceberam artistas quando vão compor uma música, uma poesia, e dizem se sentir inspirados por alguma coisa, por alguma situação, alguma cena? Eu estava lá no meio da natureza, vi uma borboleta e pronto, saiu. Ou um sentimento, um momento difícil. Não, por causa daquele sofrimento, eu escrevi essa música, eu compus isso aqui. No caso das escrituras sagradas, quem fez esse brotar dentro do homem para que ela fosse registrada foi o próprio Deus, foi o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo que é conhecido também, o pneuma, que a gente poderia traduzir por vento, por sopro, por fôlego. Então, esse encher-se aconteceu, encher-se, o respirar, o inspirar, veio do próprio Espírito Santo. Nos lembra inclusive Gênesis, na criação, depois que estava ali aquela massa feita a partir dos compostos da própria terra, Deus foi e inspirou. Deus soprou. Deus fez o homem ganhar vida através do seu próprio sopro. E essa escritura, ela também tem vida, porque ela veio dessa inspiração divina. Toda a escritura é inspirada por Deus. Recebe do fôlego divino. E útil. Com certeza é útil. Veio do próprio Deus. E útil para quê? O texto fala. Ela ensina, ela repreende, ela faz uma correção, a instrução na justiça. Com essa finalidade, vários verbos aqui usados, né, no sentido de dar a direção, o ensino, a correção do homem, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ela ensina, ela molda, corrige, transforma, para que o homem de Deus seja completamente apto para viver de tal forma que agrade a Deus, para agir, tomar decisões, fazer coisas aqui nessa vida, mas de tal forma que agrade a Deus. A Escritura serve para isso. Agora, perceberam um detalhe nesses versículos aqui? Que as Escrituras são suficientes. A palavra de Deus, no singular agora, é suficiente para preparar o homem. O homem aqui no sentido de humanidade. Mulheres, vocês não estão excluídas. A humanidade, aqueles que servem a Jesus, a Bíblia é suficiente. Somente a Bíblia é suficiente. Ela basta para esse preparo. O que está querendo dizer aqui é que a gente não precisa de outros meios que façam uma ponte. Deus até usa muitas vezes. Mas alguém com a própria palavra já está numa condição suficiente para ler, para ser ensinado, ser repreendido e viver. Muito bem, pastor Joilson, você acabou de assinar sua carta de demissão. Tchau e bênção. Não precisamos de você. E eu espero que isso aconteça. Sinceramente, não ganhar uma carta de demissão, mas que todos vocês entendam essa verdade e se sintam assim mesmo.
preparados para ler, ser orientado e viver nessa prática das boas obras. E dizer, não, existe o pastor, mas se um dia não existir o pastor, eu dou conta, porque eu tenho a palavra de Deus, ela é a mais importante. Aqui, na verdade, existe, vocês me conhecem, sabem que eu não estou aqui para ficar batendo, falando mal de outras religiões, outras vertentes, não é isso. Mas o movimento da Reforma teve justamente esses questionamentos em relação à própria igreja cristã da época. Falou, olha, a igreja de Cristo, conhecida como igreja de Cristo, está vivendo assim, mas não é assim. Então, quando aconteceu a Reforma, uma das coisas que foi ali um embate é que a igreja cristã, como era conhecida na época, que depois, quando aconteceu a divisão, aquela ala ficou conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana, mas estava ensinando o povo que, olha, vocês precisam da interpretação correta, e essa interpretação, essa leitura, só é possível pela boca dos sacerdotes. O povo não tem condições de ler a Bíblia. Vocês não podem fazer isso, vocês não têm preparo. Vocês precisam ouvir e serem ensinados pelo corpo clérigo, pelos sacerdotes. Inclusive, a figura principal, que se concentrava no Papa, também dava as suas palavras, os seus ensinos, as suas bulas, e dali era considerado palavra sagrada. Com o mesmo peso da palavra já registrada, da palavra de Deus. Esse corpo todo de ensinos, vindo dos papas, ficou conhecido, né, que a igreja foi produzindo, ficou conhecido como tradição. Então, tudo bem, às vezes a gente não encontra na Bíblia, mas nós encontramos na tradição. Porque um papa um dia, porque eles entenderam dessa forma, que Pedro teria seus sucessores, e da mesma forma que Pedro foi inspirado por Deus para escrever, os próximos sucessores, próximos apóstolos, o apostolado, garantia também autoridade suficiente para que um papa depois falasse alguma coisa e fosse considerado como sagrado. Por isso, essa ideia de não, nós entendemos que não acrescenta-se nada. Somente a Escritura é suficiente. E ela diz isso aqui, acabamos de ler. Somente a Escritura. Então, o povo de Deus tem em suas mãos o que é suficiente para trazer ensino, sabedoria, preparo para que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja orientado para toda boa obra, a vida conforme agrada a Deus. Então, o que é que os cristãos, e não somente o pastor ou os líderes da igreja, devem fazer? Porque esse texto aqui é muito usado, e não é errado, para falar para pastores, para jovens pastores, já que Timóteo aqui era um jovem pastor. Mas se aplica somente a pastores, jovens pastores? Não, para todo mundo. Versículo 1 aí do capítulo 4. Então, olha como Paulo foi direto, muito enfático para Timóteo. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua manifestação por seu reino, eu exorto solenemente, ou com toda veemência. Timóteo, presta atenção. Talvez se estivesse ali na frente de Paulo, ele poderia agarrar os colarinhos de Timóteo e falar, olha, deixa eu te dar um chacoalhão aqui, presta atenção, isso aqui é muito importante. Estou fazendo isso na presença de Deus, na presença de Jesus. Estou te exortando, Timóteo. Exortando o quê? Pregue a palavra. Pregue a palavra. Ensine a palavra de Deus. Ensine, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Faça isso, Timóteo. Mas não é somente para presbíteros, diáconos, pastores, líderes de ministério. Todo crente precisa entender essa exortação de Paulo e tomar para si também. Se for falar, fale a partir da palavra. Vai falar sobre Deus, Jesus, o reino, a salvação.
fé, obras, fale a partir da palavra. Mas se for falar também sobre coisas do cotidiano, esteja orientado pelos valores da palavra de Deus. Não existem dois mundos diferentes. Há aqui o mundo da igreja e aqui o mundo que é a minha vida, a minha questão particular. Aqui eu vou tomando minhas decisões. Não tudo. Pregue a palavra, falado. Pregue a palavra com as suas ações, com seu testemunho. Pregue a palavra. Ensine, exorte, instrua. A qualquer momento. É oportuno? Não é oportuno? Esteja sempre orientado pela palavra. O que faz nos lembrar que nossa profissão, por exemplo, tem que estar orientada pela palavra. As decisões que a gente toma, como a gente lida com um colega de trabalho. Os nossos estudos também. A forma de criar os filhos e o casamento. Forma de lidar com os pais. Tudo. Devemos pregar a palavra, não somente o sermão do culto de domingo, mas pregar a palavra em todos os momentos. Eu exorto, Timóteo. Exorto, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Por quê? Porque essa ênfase de Paulo, quase que na minha imaginação pegando pelos colarinhos, chacoalhando Timóteo. Esteja preparado. Porque essa palavra ela não é doce a todo paladar. Ela confronta. Ela traz sim muita esperança para quem entende a mensagem da salvação de Jesus Cristo. Mas esse também que entende essa graça de Deus sendo derramada em favor dos seus escolhidos, é também a mensagem de confronto. Essa pessoa é também o mesmo pecador, que precisa de transformação de vida. Que precisa aquele dedo na cara e falar, você está errado. Como Davi tomou. Não literalmente o dedo na cara, mas do profeta. Você fez errado. O padrão de Deus é esse. Mude de vida. E é o que nós precisamos também. Faça isso, Timóteo, versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. E olha, já estava acontecendo. Não é algo assim, que futuro, está longe esse futuro, que futuro isso vai acontecer? Não, já estava, porque Paulo usou aquele porém ali. Tu, porém, Timóteo, você, porém, não faça como esses que já estão fazendo. Estão distorcendo o ensino. Por que distorcem? Porque a palavra confronta. A palavra vem dar um chacoalhão na gente. E é melhor então a gente elaborar aqui alguma coisa que fique mais fácil ser digerida. Não queria ouvir dizer que isso é pecado. Não, para mim não foi pecado. Mas é pecado. Deus está falando, isso é pecado, isso precisa ser corrigido na sua vida. Não quero não. Essa palavra aí é muito dura. Mudar de vida? Não quero não. Sou tão inteligente, sou tão esperto, já tomei tantas decisões boas na vida. Sou considerado alguém aí, que está voando. Aquilo que eu faço, aquilo que eu ponho a mão sempre garante sucesso, é garantia de sucesso. Dá uma olhada no meu reconhecimento público, dá uma olhada na minha conta bancária. Eu estou voando. Para baixo, talvez, em direção ao inferno, porque essas decisões, elas estão te orientando para a morte, não para a vida. Talvez você esteja voando, mas caindo de um despenhadeiro, de um penhasco. Mas você não está percebendo, porque os valores que você tem na sua cabeça estão orientados por valores do mundo e não valores de Deus.
Igreja, infelizmente, passa por alguns momentos assim, que algumas heresias entram e se espalham como se fosse fogo. E por que isso acontece? Por questão de preparo do povo de Deus. Muitas vezes deixam de olhar para a palavra de Deus e dão ouvidos para aquela palavra mais adocicada. Que faz uma massagem no ego, que faz ali pega no colo e balança a pessoa, fala, não, está tudo bem viver assim, não tem problema. E essas heresias entram e vão permeando, vão destruindo o povo de Deus. Se a gente for olhar para o nosso tempo, hoje, o que está muito comum, infelizmente, uma das modas, que está em alta aí, é aquela palavra coaching. É a palavra que você consegue, você vai ter sucesso. Não, Deus não faria nada que contrariasse você. Imagina, Deus é amor, não é amor? Tem questões lógicas aqui envolvidas. Deus é amor, não é amor? Ele quer o seu bem. Ele quer ver você feliz, sorrindo, saltitante. Você nasceu para vencer. Você vai superar todos os desafios. Você vai ser o primeiro sempre. Em qual categoria? Com qual critério a gente está falando isso? Porque dentro do reino de Deus, a gente viu já semana passada, são os últimos que são os primeiros. E pode ser que a dificuldade, a doença, a dor venha e faça parte mesmo da nossa experiência. Para dar um chacoalhão, fazer um confronto no nosso ego. Para falar que a gente não é tudo isso mesmo que a gente está imaginando que é. Porque a gente quer mesmo bater as asinhas e voar e ser reconhecido. Mas quem tem que ser reconhecido é Cristo através das nossas vidas. Que importa meu nome? Glória somente a Deus. A gente vai chegar nesse ponto também, dos 5 solas. Somente a Deus. Eu, um instrumento nas mãos de Deus. E aí vem, e eu queria pedir para vocês tomarem muito cuidado com esse tipo de mensagem, que faz uma bela massagem no ego. Te faz sentir super poderoso. Como a gente já tem conseguido identificar bem também outro, que é bem da nossa época, que a gente chama de teologia da prosperidade. Já está perdendo o lugar para agora a mensagem do coaching. Mas ainda é muito forte. Pague a Deus e você vai receber de volta. E vai ser proporcional ao seu sacrifício. E não é pague só com o seu trabalho, não. Pague com dinheiro, porque Deus prefere em espécie. Negocie as bênçãos com Deus. Se a sua vida está arruinada é porque você não está fazendo o sacrifício certo. E o sacrifício certo é botar a mão no bolso, tirar dinheiro e comprar a bênção. Graças a Deus, a gente está reconhecendo já esse tipo de mensagem. Inclusive, muitos que foram seduzidos por esse tipo de mensagem também já estão percebendo. Porque na prática não dá certo. Não tem garantia da bênção de Deus. Porque não é ensinado pela Bíblia. E vão ficar decepcionados. Vão entender que não é assim que lida com Deus. E muitos estão até procurando já igrejas, outros agrupamentos, que entendem que não é assim que funciona com Deus. Graças a Deus. E eu espero, sinceramente, espero que esses... Tem que tomar cuidado, nem sei se eu consigo chamar de irmãos e irmãs, porque se estão fazendo de propósito, eu não sei se realmente são convertidos. Mas vamos imaginar que tem gente convertida ali, que entendeu errado, estava ensinando errado, mas eu espero que haja conversão, que haja mudança de vida. Porque tem muita gente em volta desse tipo de mensagem. Mas é mensagem que é agradável, não dá coceira, não dá incômodo. Quantas vezes, não foi? Os nossos encontros de estudo bíblico, a gente fica... ai, mas eita, viver isso aqui é complicado, hein? Tem que ser, porque o mais fácil é a vida como a gente entende que é agradável a nós. Mas aí quando a gente conhece a proposta do Evangelho, fala, não, é verdade. Eu preciso trabalhar isso aqui na minha vida que não está bom, não está legal.
Virá tempo em que essa doutrina o pessoal não vai suportar, não. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos. Juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Fale o que é agradável para mim. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Existe, inclusive, o uso errado da própria Escritura para fazer isso. E muitas vezes a falta do uso da Escritura para fazer isso. Pode até ter uma leitura de texto bíblico, mas para cumprir o protocolo. Leu a Bíblia, agora deixa eu falar aquilo que eu penso. Doutrinas distorcidas. Mas a Escritura é suficiente. A Escritura basta. Ela é a nossa única regra de fé e de prática. É claro que Deus levanta pessoas que gostam, que têm uma aptidão para sentar, estudar, meditar, vir e compartilhar. Aqui na nossa igreja tem outros irmãos que fazem isso também, não sou só eu. Mas eu entendi que Deus tinha trabalhado essa questão na minha vida. Eu faço isso com muito gosto. Sento, estudo, procuro me aprofundar. Passei por um seminário que dá muitas ferramentas, proporciona muita experiência com a palavra de Deus. E a gente precisa disso, sim. Porque quanto mais profundo, melhor. Se tiver condições de ir lá para as línguas originais, melhor ainda. Não estou falando que eu sou um expert, não. Mas dá uma arranhadinha lá. Conhece, pega as ferramentas que tem, para a gente se aprofundar. Mas eu queria reforçar. Não é responsabilidade só de quem vem à frente ensinar. É responsabilidade de cada um de nós. Ler a Bíblia de forma ao alimento ali do dia a dia, de forma devocional, aquela leitura mais simples, que orienta a sua oração naquele momento, traz uma palavra de conforto. Leia a Bíblia sim, mas leia a Bíblia também um pouco mais pausado, pesquisando um pouquinho mais. Se você puder, invista em alguns recursos que ajudam a ler, a entender, a estudar a Bíblia, que não estão em paralelo com a importância da Bíblia. Mas tem tanta gente que já estudou, tem referências boas ali para a gente poder aprender. Confrontar aquilo que a gente entendeu, tinha entendido do texto bíblico. Consulte as pessoas dentro da sua comunidade. Você sabe que já tem preparo, já tem experiência, está com dúvida, pergunte. E se prepare-se, porque é para todo homem estar preparado para toda boa obra. Então aqui fica a minha exortação também, meu apelo para todos nós, que todo cristão precisa se responsabilizar pela forma como ele lida com a palavra de Deus. Porque é ela quem nos orienta. Ela é quem mostra Jesus. Jesus mostra Deus, mas conhecemos Jesus através das palavras dele, que ele fez questão de registrar. Foi um processo tão bonito, mas tão cheio de detalhes também, por tantos homens, por tantas mãos, por tantos anos. E depois vieram os trabalhos de tradução e de impressão, até chegar nas nossas mãos agora também os aplicativos. Deixa facinho, cabe no seu bolso. Tudo isso para a gente poder saborear essa palavra tão saborosa. Deus possa nos orientar, nos abençoar. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai Santo e Deus querido, nós somos gratos ao Senhor pela palavra do Senhor que está nas nossas mãos. Palavras de vida. Como nós lemos no Salmo, eu quero guardar no coração essas palavras, ó Deus, para não pecar contra o Senhor. Para entender o que é a vida plena, abundante, que o Senhor tem para nós. Que confronta, sim, as nossas vontades, ó Deus. O nosso entendimento.
Mas fazendo a vontade do Senhor, nós desfrutamos melhor essa vida aqui. E não somente essa vida, mas nós estamos nos preparando, Deus, para a vida eterna, que a gente possa ter essa consciência de que todo esse processo aqui é para que a gente se aprofunde no conhecimento de quem é o nosso Deus, a quem nós servimos, a quem devemos a vida, Senhor. Nós queremos ter essa consciência vinda da palavra, da própria palavra do Senhor. Possamos nos auxiliar uns aos outros aqui, mas entendendo que somos responsáveis pelo crescimento também, pelo nosso próprio alimento, Deus. A mesma consciência que temos de colocar o nosso prato de comida todo dia, para a gente se fortalecer e continuar a caminhada, Deus, que a gente possa se alimentar diariamente da palavra do Senhor também. E incomode, Senhor. Venha com o Espírito Santo e dá um apertão no nosso espírito, na nossa alma, quando a gente estiver se afastando das palavras santas, desse alimento tão saudável para as nossas vidas, e a gente vai procurar as porcarias que o mundo oferece como alimento, Deus. Incomode e faça com que a gente perceba as doenças que esses outros alimentos trazem, mas os benefícios também, ó Deus, da palavra do Senhor. A palavra que nos orienta, confronta, ensina. A palavra que nos mostra Cristo, Deus Pai e Deus Espírito Santo. Que fala sobre a vida eterna, que fala sobre os relacionamentos. Nos ajude, ó Deus. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Irmãos, rogo a Deus que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que também a companhia do Espírito Santo e o amor de Deus o Pai, sigam com todos vocês, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Quero desejar a todos uma excelente semana. Tomem cuidado agora nos momentos, né, dos cumprimentos, com distanciamentos, cuidados todos. Mas Deus então possa abençoar e conduzir vocês. Boa semana a todos.